E aí nós temos os close, colocando aqui o fermento, ele faz a separação e podemos fazer a divisão de glicose e a frutose. Aqui coloca-se nós podemos ter 6 tipos de açúcar e carvão. E a partir do melado nós podemos ter o etanol. Agora nós temos aqui o amido e através do aminopectina aparece o D-glicose, que eles se juntam e aparece a alfa 1,4 com essa união. Por eles estarem juntos com isso, então tem a forma de uma espiral. E como a forma é espiral, é feita uma junção de éter. E com a amilase nós podemos fazer a separação. E assim nós podemos retirar o glucosídeo. Este também basicamente igual à amilose. Faz-se a separação, a descomposição. E depois é feita a fermentação para podermos receber na maneira do melado. Por outro lado, nós temos no ligonocelulose, através das madeiras. É o D-glicose, é o celulose que é feita à base de D-celulose, glicose. Ele não é alfa, é beta. E assim é uma molécula que está todos juntos e eles fazem uma junção cristalina. E o hemicelulose é como é desta maneira, que está aqui. Estão todos juntos. Essa estrutura, precisamos fazer aqui, a lignina faz aquela modelação de 3 dimensões. A partir daqui, para retirarmos estas partículas, nós precisamos de fazer a descomposição. Então, em termos, é preciso fazer um tratamento científico e retirar a sacarose de maneira igual fica muito difícil. Com essas, apesar disso, mesmo que nós façamos a separação da lignose e mesmo que consigamos a sacarose, temos vários tipos aqui na celulose, como o amido, nós podemos fazer depois a fermentação, mas no caso do hemicelulose, nós temos exorse, ou seja, 6 tipos de ectose, principalmente em relação a estes 5 açúcar de carvão. No caso do 5, é muito difícil de fazer a fermentação, apesar da técnica que foi desenvolvida em 1990, iniciada pelos Estados Unidos através de colibacilo e outros bacilos, bactérias, colocando para fazer a separação, através que mesmo que seja esse elemento de 5, conseguir a sacarose. Mesmo se não fizermos isso, é muito difícil retirar a sacarose através desses materiais. Estes 5 elementos, nós não podemos esquecer estes 5 pentoses. Aí, para produzir o etanol através da biomassa, desde a produção até a coleta, precisamos certamente de uma energia. E como resultado, o bioetanol que nós vamos para reduzir a redução do CO2 para a produção daquilo vai ser diminuído. No caso do amido, apenas 20%. No caso da cana, batata é 30% a 40%, beterraba, né? No caso da celulose, é preciso fazer vários tratamentos, dependendo do caso. A redução do CO2 acaba sendo negativo. Muitas vezes nós acabamos emitindo maior CO2. Então, quando nós considerarmos essa questão de quanto de CO2 nós vamos emitir no processo da produção, nós temos que considerar esse termo também.
Fazendo uma revisão do que eu citei anteriormente, no caso da cana, nós podemos fazer a fermentação da sacarose. No caso do amido, podemos fazer a fermentação e chegar à sacarose. No caso da celulose, nós temos que fazer alguns tratamentos, alteração dos genes, senão nós não conseguimos chegar à sacarização. Utilizamos vários tipos de energia para chegar a isso, a emissão do CO2, então é difícil fazer essa ligação. Dentro dessa situação, dentro da biomassa, conseguir a bioenergia. Essa pesquisa está sendo desenvolvida mundialmente, mas a biomassa é o carvão neutro, mas o carvão neutro que conseguimos a partir daí, se ele é neutro em carvão, ele nem sempre é. Isso porque através da biomassa, quando nós conseguimos o produto final, nós fazemos aqui a coleta, fazemos a transformação, levar até a fábrica para fazer a transformação. Na fábrica será feita a conversão química e depois ele vai ser transportado para ser utilizado. Então, ele vai ter que passar por vários processos para até chegar ao consumo final. Então, considerando até esse processo todo precisa ser alterado de maneira bastante eficiente. Então, no nosso país, principalmente, o importante é fazer a produção local e utilizar no local. E, com isso, não reduzir o gasto para transporte, para circulação, reduzir estes gastos. Na conversão também fazer várias medidas para neutralizar a emissão do carvão. Produzir ao máximo um produto saudável. Isso está sendo pensado no Japão, mas quando considerarmos em termos globais, mundiais, se é essa maneira que está sendo realizado no caso do Brasil, na cana-de-açúcar, na produção, na colheita, ele é feito de maneira bastante ampla, com maquinarias, produção em grande quantidade, na palma de óleo também, na plantação também está sendo realizada da mesma maneira a grande produção. E o produto, cana-de-açúcar coletado, vai com esse trator enorme, ele é transportado, é levado para uma planta de grande porte, deve ser de mais ou menos 20.000 a 200.000 quilolitros, que é produzido em etanol nas usinas. No Brasil, pelo meu conhecimento, dentro da fábrica, deve ser mais ou menos uma distância de 30 quilômetros que é feita a coleta e a produção. É a área possível para ter a sustentabilidade econômica. Ele é depositado ou às vezes é transportado diretamente para a fábrica para fazer a produção em massa. Para produzir 100.000 a 200.000 quilolitros de etanol. Bom, é uma escala grande, impensável aqui em termos japoneses. Eu acho que no Brasil está sendo realizada nesta escala. Aqui vamos pensar sobre o custo do biocombustível. No caso do Japão, sobre essa questão, produção local, utilização local, produção em massa e utilização em massa. Essa comparação, isso no estilo japonês, outro no estilo brasileiro. Quando vemos o custo de produção, tem o custo da matéria, mais o custo de conversão. Com isso é definido o preço do custo. Assim, como vem de várias regiões amplas, então o custo da matéria-prima vai aumentando. Mas se a quantidade vai aumentando, o custo para conversão, como tem o mérito do tamanho, então o custo vai reduzir, porque é feito em grande quantidade. No caso de produção local e uso local, mas como no caso do Japão, a quantidade é